No processo de desenvolvimento de uma aplicação, seja desktop, web ou mobile, é importante pensarmos, antes de tudo, na usabilidade e aparência dessa aplicação, como algo agradável de se ver e fácil de usar. Tudo isso deve ser definido na fase de levantamento de dados, isto é, nas conversas iniciais com o cliente. Pode acontecer de o seu cliente já ter a parte visual toda definida e até já construída por um designer. Porém, existem situações em que você deverá desenvolver tudo, desde o design até a codificação da aplicação. Não estou querendo transformar você em um Severino ou faz tudo. Mas na realidade, quando estamos começando nossa carreira, geralmente a equipe que temos é somente nós mesmos. E não é somente isso, precisamos saber o porquê da estruturação utilizada. Para te ajudar a construir tudo isso, nesse vídeo vou abordar algumas técnicas para a construção de um bom design para o seu sistema. Para criar uma boa experiência do usuário e um ótimo design visual para a nossa aplicação, precisaremos combinar diferentes elementos que darão uma forma melhor ao sistema que estamos projetando. O design visual cobre os dois lados da categoria de design, o lado do designer gráfico e o lado da interface do usuário. Ele se concentra mais na estética do design da nossa aplicação e outros elementos relacionados como cores, imagens, tipografia e formas. Para exemplificar, considere que estamos indo a um supermercado, onde todo o layout é diferente do que estamos acostumados a frequentar. Geralmente, os caixas estão na frente, padaria e açougue no fundo e os demais produtos ao centro. Agora imagine uma situação onde essas posições estivessem invertidas. O caixa na lateral, o açougue na frente, padaria no centro. Assim seria mais difícil encontrar o que queríamos. Normalmente, iríamos começar pela leitura de placas e setas. A comunicação é uma parte essencial da nossa vida. E aqui começamos a usar os sinais para encontrar o que queríamos. Em nosso exemplo, foi utilizado o princípio do design visual. Nós nos comunicamos visualmente. Para obter instruções, usamos setas criadas por linhas para áreas importantes ou de perigo. Usamos cores e projetamos diferentes blocos para ajudar os usuários a entender nosso design e outros elementos. Então, aqui vamos explicar os elementos básicos que usamos durante o design para que possamos nos comunicar visualmente. Em nosso caso, não estamos trabalhando com design visual para um supermercado, mas sim para nossos sistemas. Quantas vezes você desistiu ou pensou em desistir de continuar navegando em uma página ou site por não encontrar a informação que você queria? Ou não encontrou aquele botão para finalizar uma compra e deixou o produto no carrinho e foi buscar um concorrente? Quando prestamos atenção a esses pequenos detalhes durante o design da nossa aplicação, criamos uma mudança significativa na experiência do usuário em nosso sistema. Os elementos básicos do design visual que iremos ver nesse vídeo são os seguintes: linhas, formas, cores, fonte, que é o mesmo que a tipografia. Linhas são usadas para separar partes específicas de nosso design, ou até mesmo direcionar a atenção de alguém para uma área específica. Nesse exemplo, a linha é usada para fazer a separação entre os links do site, e das redes sociais. As formas podem ser criadas por uma combinação de uma ou mais linhas. Também elas podem ser criadas usando diferentes cores ou texturas. As formas podem ser regulares ou irregulares, angulares ou redondas, grandes ou pequenas, abertas ou fechadas, e até bidimensionais ou tridimensionais. Ícones, símbolos, texturas e espaços coloridos são exemplos de formas. Para compor elementos de nossa página, utilizamos os retângulos arredondados para os campos dos formulários.
seguindo a nossa logo, que é composta de forma com esse estilo. Abusamos da utilização de ícones para ajudar na comunicação com o usuário. Isso facilita para quem tem dificuldade na leitura ou até mesmo para uma leitura visual rápida, né? Quando visualizamos aqui, os ícones nos ajudam a fazer uma leitura rápida que se quer comunicar, né? No caso aqui, utilizamos formas, por exemplo, e-mail, já tenho, né, uma cartinha aqui, simbolizando o que aqui é para a entrada de e-mail, né? Eu tenho aqui a senha, já simbolizado aqui por um ícone, né, que é um cadeado, né? Então, isso facilita na comunicação. Utilizamos várias formas, né? Aqui um botão arredondado, né? Um retângulo arredondado, aqui está menos arredondado, né? Então, nós usamos bastante as formas em nossos designs. Todos os dias estamos cercados por diferentes tipos de cores. Usando cores em nosso design visual, geramos emoções e orientamos nossos usuários para suas próximas ações com base nas cores que usamos em nosso sistema. Então, geralmente se usa uma paleta de cores, né? E aí compõe todo o design com base nessas cores, né? No nosso site, por exemplo, usamos a combinação, né, das cores rosa e do azul, ok? Então, é importante, né, ser moderado nas cores, né? Geralmente, utilizar 2 a 5 cores, né, para não ficar muito sem foco, né? Nesse caso aqui, utilizamos aqui, se eu usasse um azul aqui, por exemplo, no botão Quero Começar Agora, ele poderia ficar oculto aqui em relação, né, à imagem aqui que está na tonalidade azul, né? Então, temos que saber fazer a combinação de cores, né? Aqui a logo, por exemplo, a logo original, o casal aqui, ele é da cor rosa, mas como ele está em cima de um rosa, fizemos a alteração, né, para branco, né, para gerar um contraste e aí ficar legível, né, e fácil de ler aqui, ok? Considere os semáforos. Temos apenas 3 cores, mas já estamos acostumados porque cada uma delas nos comunica algo. O vermelho nos diz para parar e o verde nos diz para irmos. E às vezes nem pensamos mais neles, porque nos habituamos a eles. Então apenas tomamos as medidas cabíveis. Então, quando estamos projetando um sistema ou um site, como em nosso exemplo, sempre precisamos escolher as cores com cuidado e quando as usamos, precisamos ter certeza de que cada cor representará o mesmo significado para os usuários. Esteja atento ao escolher as cores, pois as cores podem realmente afetar e ditar o clima de um design, já que cada cor tem o seu próprio significado e comunica algo diferente aos usuários. Outra razão pela qual as cores são tão importantes para o design é porque elas têm uma porcentagem maior de destaque e podem ser facilmente lembradas. No Hero de nosso site, que a gente acabou de ver, né? Você pode acessar aí também no casaldev.com.br. Percebe-se um botão magenta claro, né, ou rosa, destacando o botão Quero Começar Gratuitamente Agora. Na seção de notificação, vemos a cor violeta azul, contrastando com o fundo magenta claro, para destacar o botão de cadastrar e-mail. O uso das cores não são por acaso, elas têm o seu significado. Verde representa a natureza, energia, vida e outras coisas relacionadas, enquanto vermelho representa algo tempestuoso, perigo e raiva. Azul representa calma e mais paixão, enquanto amarelo representa sentimentos calorosos e felicidade, né? Temos uma lista aqui, né? Por exemplo, preto, branco, transparência, pureza, ingenuidade, nobreza, suavidade, limpeza, o rosa, romance, delicadeza, inocência, diversão e feminilidade, o vermelho, dinamismo, agressividade, paixão, energia e perigo. Então, cada uma das cores tem os seus significados. A nossa identidade visual, por exemplo, se baseia, né,
no perfil do casal Dev, composto por mim, o Júlio, e minha esposa Helena. A cor violeta azul traz vários significados. Dentre eles, destacamos para a nossa logo e tema o conhecimento e sabedoria do violeta, unidade e tecnologia do azul e o amor do rosa. O que é mais importante saber sobre as cores é que as pessoas percebem e veem as luzes e as cores de maneira um pouco diferente. Por exemplo, como vejo a cor azul, pode variar e ser diferente de como você a vê, mas no final, nós dois a chamamos de azul. Também podemos ser afetados de maneiras diferentes pelas cores. Posso reagir de certa maneira a cores específicas, enquanto você pode reagir de maneira diferente às mesmas, porque as cores são relativas. Geralmente, nosso cliente tem uma identidade visual no seu negócio. Devemos seguir esses padrões na criação do seu sistema. Chegamos a um ponto muito importante para o design visual, que é a tipografia. A tipografia é usada para dar linguagem adequada ao design do nosso sistema. Ao usá-lo corretamente, podemos criar um bom fluxo para que os usuários sigam e entendam a informação que queremos passar. Nosso título é destacado pela beleza da fonte Monte Serra, negrito com tamanho 56. Continuando o resumo com a mesma fonte, porém com tamanho 20, né? Aqui, irregular. Imagina se colocarmos todas do mesmo tamanho, ficaria como um texto normal, sem destaque, né? Então, aqui, nos utilizamos da tipografia, né, para fazer os nossos destaques, né? O título aqui maior, em negrito, né? Aqui, não que não seja menos importante, mas queremos chamar a atenção aqui para os nossos títulos, então ele leva uma fonte maior aqui, né, em negrito. Aqui também, né, temos os destaques aqui, o título e aqui, né, um resumo. Em comparação com os conceitos básicos de design visual, princípios de design são mais sobre o grupo de leis ou diretrizes que precisam ser seguidas para que possamos criar projetos adequados que possam resolver os problemas dos usuários. Quando seguimos as leis dos princípios de design, somos capazes de projetar coisas que terão significado para os usuários. Por exemplo, se adicionarmos texto em um blog, ele deve ser projetado de forma adequada para que os usuários possam lê-lo facilmente. Ou se projetarmos uma interface de usuário para um sistema bancário, essa interface de usuário deve ser fácil de usar. Então, para ter um design de um produto de sucesso, os elementos de design visual devem ser combinados com as diretrizes do princípio de design. Então, quando esses dois são misturados de maneira adequada, o design final fará sentido para os usuários. Aqui vamos cobrir 7 elementos que são conhecidos como princípios de design e que precisam considerar antes de iniciar nosso processo de design visual. Os elementos são os seguintes, né? O alinhamento, a hierarquia, o contraste, a repetição, a proximidade, o equilíbrio e o espaço. O alinhamento é considerado o mais importante e o elemento mais fundamental ou básico que você deve saber quando for lidar com design visual. Usando o alinhamento da maneira certa, podemos ordenar e equilibrar os elementos que estão incluídos em nosso design. E, como resultado, podemos obter um design mais nítido e claro. O alinhamento eliminará as distrações e a confusão de nosso design e alinhará os objetos da maneira adequada para que os usuários vejam o design limpo. Como cada elemento que incluiremos em nosso design visual tem seu próprio peso, não alinhá-lo corretamente pode resultar em um design ruim. Quando discutimos elementos que devem seguir o princípio de alinhamento, não estamos falando apenas sobre um específico, mas sobre todos os elementos de design visual, como cores, tamanhos, fontes e formas. Mais importante, o alinhamento pode fornecer um design agradável para os usuários e manter seu interesse positivo em continuar usando o nosso site ou sistema.
porque cada elemento criará uma conexão visual entre si e será mais fácil para os usuários seguirem o fluxo do design visual, né? No nosso caso aqui temos um exemplo de alinhamento aqui, né? Se colocarmos aqui tudo desalinhado, né? Instantaneamente o nosso cérebro já percebe esse desalinhamento. Quando fazemos o design visual para um sistema, geralmente teremos muitos elementos diferentes incluídos no design e precisamos ter certeza de mostrar melhor as áreas mais importantes no design e dar-lhes uma melhor visibilidade para que os usuários possam receber a mensagem corretamente. A melhor maneira de fazer isso é seguindo o princípio da hierarquia. Usando a hierarquia, podemos realizar bom design de diferentes maneiras. Por exemplo, usando cores adequadas em áreas específicas para as quais queremos chamar a atenção do usuário, ou tornando os títulos ou textos mais ousados quando é algo importante, ou mesmo colocando elementos importantes em um nível superior no conteúdo do design e colocando os menos importantes embaixo. A diferença de hierarquia pode ser definida como um princípio de design que coloca os elementos mais importantes em primeiro plano e os menos importantes em segundo plano. Nesse exemplo, estamos no blog, com um post aberto. Percebe-se a hierarquia de cima para baixo, trazendo em primeiro lugar o título bem destacado. E apesar do conteúdo do post ser mais importante, o autor, a data de postagem e o tempo de leitura foram colocados logo após, mas de maneira menos destacada, com uma fonte bem menor. Também foi utilizada uma imagem para comunicar o assunto do blog, eliminando a necessidade até mesmo de um início de leitura para saber sobre o conteúdo. E por fim, o post. Do lado direito, de maneira mais estreita, estão itens complementares, enfatizando que eles estão aí apenas para auxiliar, nesse caso, a pesquisa, novos tópicos e tags. Está bem separado aqui, né? Quando você vai procurar um post, o que te interessa no momento é o assunto que você está querendo ler. Então você quer saber mais informações, além do título desse post. Você quer saber quem que escreveu esse post. Então eu tenho aqui, né, o autor, né? Qual que é a data que ele foi postado? Esse post é antigo? Então você tem aqui a data. Ah, vai demorar para eu fazer a leitura? Eu tenho aqui, né, o tempo de leitura, né? E aqui uma imagem que condiz com o nosso título. E por fim, aqui abaixo, né, não está aparecendo, vem o post, né? Agora, os itens aqui são complementares, né? São apenas para auxiliar em relação a esse post. Então, ele não está em destaque aqui igual ao título, né? Ele está ao lado, né? Mas não que seja menos importante. Você quer fazer pesquisa, você quer procurar, gostou desse post, você quer procurar outros tópicos, então você tem aqui, né, os tópicos, tem as tags dos que estão mais lidos, né? Então eles também são importantes aqui, né? Mas com menos destaque. O contraste é um elemento importante do princípio de design, porque podemos extrair elementos mais importantes do design e adicionar ênfase a ele usando-o. O contraste geralmente acontece quando estamos lidando com dois elementos opostos no design. Por exemplo, quando se trata de cores, o contraste pode ocorrer entre o preto e o branco. Quando estamos lidando com fonte ou tipografia, o contraste aqui é expenso e tênue. Nesse caso aqui não é preto e branco, né? Mas o azul aqui contrasta em relação, né, ao magenta claro abaixo. Né? Se eu colocasse aqui branco, ele não ia dar tanto destaque, porque o campo aqui já está branco. Então, se utilizando da paleta de cores, né, que estamos utilizando mais aqui as duas cores, né, então aqui o botão azul faz um contraste, né, em relação à nossa cor de fundo aqui. A principal razão pela qual usamos o contraste em nosso processo de design visual é para chamar a atenção do usuário e criar um foco em uma área específica do elemento de design que o usuário está olhando.
Aqui não precisa nem ficar procurando o botão para enviar um e-mail. O contraste de cor o destaca, né? Como já dissemos, quando queremos criar um design visual forte e consistente para o nosso produto, usamos o princípio da repetição. Usando esse princípio, podemos até amarrar ou conectar dois elementos diferentes e melhorar a consistência do design geral. A consistência é uma das coisas mais importantes quando temos que lidar com o princípio da marca e da repetição. E isso nos ajuda mais a combinar diferentes elementos do design para serem vinculados uns aos outros e serem instantaneamente reconhecidos por nossos usuários. Nossos links para as redes sociais são dispostos repetidamente, mesmo sendo de redes diferentes, fazendo uma consistência no design e no assunto do bloco. É composto aqui por círculos, mas aqui os ícones são diferentes, né? Mas dá a ideia de que de repetição. A proximidade é uma parte importante dos princípios de design porque nos ajuda a criar um design visual organizado. A proximidade lida principalmente com o agrupamento de elementos de design semelhantes e a criação de um relacionamento entre esses elementos de design. Quando lidar com proximidade, sempre forneça um ponto focal para o usuário, para que ele saiba onde nosso projeto começa e termina. A proximidade nem sempre significa que colocamos os elementos de design juntos, mas fornece algumas conexões visuais entre eles. Nossa imagem de destaque traz a importância da proximidade na composição de nossa página. Os retângulos arredondados de destaque, mesmo estando distante, traz uma conexão entre eles. A disposição dos posts recentes, tópicos e tags ajuda o usuário a encontrar com facilidade o que procura, né? Então, aqui, mesmo estando distante, né, em blocos diferentes aqui dá uma ideia de proximidade, né? Esses botões aqui também, né, esse agrupamento aqui, né, traz essa ideia para a gente. O princípio do projeto de equilíbrio é usado para dar forma e estabilidade ao nosso design visual. Isso significa que os elementos que temos em nosso design visual devem ser do mesmo tamanho, cor e forma. E eles precisam ser distribuídos de forma adequada e uniforme em todo o design visual que estamos criando. O equilíbrio pode ser dividido em 3 grupos: simétrico, assimétrico e radial. Equilíbrio simétrico significa que precisamos pesar os elementos em nosso design visual de maneira uniforme. Portanto, cada lado do design deve ter o mesmo peso dos elementos. Com equilíbrio assimétrico, podemos até usar contraste. Por exemplo, se tivermos elementos escuros em nosso design, eles devem ser equilibrados por elementos claros. Nesse exemplo, a imagem está simétrica com o nosso texto, gerando assim um equilíbrio e uniformização do design visual, né? Então, aqui eu tenho a simetria, né, porque eu coloquei a imagem do lado de cá, né, e o texto do lado de cá, então está bem dividido aqui, né? Está simétrico. Se eu tivesse colocado aqui uma outra proporção, não estaria simétrico aqui. Ok? Então, podemos ver a simetria aqui até na imagem, né? A imagem da pessoa no espelho, aqui é uma simetria, né? Se você traçar uma linha aqui, né? Você vai ver aqui que ele é simétrico. O espaço é uma parte realmente interessante e importante, que muitos designers esquecem de pensar no início. Tanto quanto nos preocupamos com o tipo de elementos que estamos preenchendo nosso design visual, devemos também considerar suas partes em branco. O espaço negativo, também conhecido como espaço em branco, pode nos ajudar a destacar componentes importantes de nosso design visual da maneira certa, para que ele possa se comunicar visualmente com nossos usuários. Então, sempre precisamos considerar a importância do espaço negativo e o espaço positivo. Por espaço positivo, refiro-me aos elementos de design que colocamos em nosso design visual.
E por espaço negativo, refere-se ao espaço vazio ou espaço em branco de nosso design. O uso do espaço em branco nos traz leveza na leitura. No exemplo ao lado, a composição com poucas palavras já traz a ideia do que se trata o site, né? Então eu tenho aqui, né, um espaço em branco aqui, né? Então isso aqui traz leveza, né? Se você entrar lá no nosso site, vai ver que geralmente a gente chama isso aqui a área de respiro, né? Se eu colocasse aqui as bordas coladas aqui, daria uma impressão aqui de falta de espaço, né? Então é importante considerar no design esse espaço, ok? Agora que você entende claramente os elementos de design visual e os princípios de design, você precisa combinar todos esses elementos e princípios para chegar a uma ótima solução para seu design visual. Além dos conceitos que abordamos até agora, para criar excelentes designs visuais de qualquer tipo, seja criando recursos gráficos ou interfaces de usuário, você precisará usar ferramentas de design e software para produzir o design final. Antes de passar às ferramentas que eu mais utilizo, dentre tantas que existem, vamos discutir o que podemos fazer para nos inspirar. Para criar um design visual atraente e utilizável, precisamos nos manter inspirados e ser criativos. Se fosse tão fácil apenas usar ferramentas e começar a fazer os designs, então todos fariam isso, certo? Eu sugiro fortemente que, se você deseja se concentrar em fazer seus próprios layouts, você precisa se inspirar diariamente. E a melhor maneira de fazer isso é olhando os que os designers estão fazendo. Duas plataformas de inspiração de design que eu sugiro que você use são o Behance e o Dribbble. Eles têm uma grande e incrível comunidade de designers e agências de design, e você pode se inspirar em milhares de novos trabalhos enviados diariamente. A coisa boa sobre essas duas plataformas é que elas não estão focadas em apenas uma área de design. Você pode se inspirar no trabalho de design de interface de usuário para web ou aplicativos móveis. Ficar inspirado tornará seu trabalho de design visual muito mais fácil e o ajudará em todo o processo de design, resultando em designs visuais muito melhores e mais ideias exclusivas. Depois de se inspirar e ter uma ideia melhor do que se projetar, é hora de escolher a ferramenta certa para criar o seu design. Em nosso curso de Fundamentos de UI no Figma, explico mais detalhadamente e na prática o processo de como criar designs de interface de usuários excelentes. Aqui vou apenas mencionar a ferramenta de design que utilizo para a criação dos layouts. Essa ferramenta, como o próprio nome do curso já diz, se chama Figma, que é uma ferramenta online com versão gratuita e que, além de possuir excelentes recursos para o desenvolvimento do layout, ela permite prototipar o sistema antes de partir para o código em si, permitindo assim uma interação com o usuário no desenvolvimento da parte visual, além de você poder colaborar entre equipes. Para finalizar, recomendo fortemente que você coloque como prioridade a criação de designs melhores. Lembre-se da máxima: a primeira impressão é a que fica. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreva em nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações. Por fim, segue a gente no Instagram, no perfil @casaldev. Até mais.